Vale a pena frisar que a ontologia marxiana tem na historicidade e na continuidade e descontinuidade duas de suas notas essenciais, de modo que aquilo que caracteriza essencialmente determinado ser com certeza mudará ao longo de sua trajetória, sem deixar de guardar a sua identidade fundamental. É precisamente o que acontece com o Estado, que ele assume a forma imperial, autocrática, absoluta, democrática, constitucional, etc. É muito importante quando se trata de sua análise concreta, mas em nada altera o fato de que ele é, essencialmente, opressão de classe. Do mesmo modo que esta opressão se dê sob a forma direta da coerção ou sob a forma indireta do consenso, ou articulando as duas formas, não muda um jota da sua essência opressiva. É infundado, pois, afirmar, como fazem alguns autores, que neste momento Marx tem um conceito restrito de Estado, que se oporia a um conceito ampliado de outras obras. O que Marx escolhe aqui são apenas momentos essenciais do fenômeno do Estado. Ora, o conceito concreto do Estado se compõe destes momentos ontológicos e de suas determinações históricas. Este conceito concreto de Estado aparece claramente nas obras de análise política. Portanto, ao nosso ver, não há em Marx dois conceitos de Estado, mas dois momentos diferentes da apreensão do mesmo fenômeno. Terceira tese, também como decorrência da primeira, o autor constata que o Estado é impotente para alterar a sociedade civil, pois, ao mesmo tempo que Marx evidencia a natureza do Estado e suas relações com a sociedade civil, também mostra que os males sociais fazem parte essencial dela. É certo que ele mesmo levará anos para compreender concretamente os mecanismos de produção desses males. Mas, para ele, neste momento, uma coisa está clara: a degradação da vida dos trabalhadores não é um simples efeito de percurso, é o resultado ineliminável da forma das relações sociais de trabalho. Ora, na medida em que o Estado é um instrumento de reprodução dessas relações sociais, é-lhe vedada a possibilidade de tomar medidas que eliminem os problemas sociais. Sua atividade só pode ser formal e negativa, uma vez que exatamente lá onde começa a vida civil e seu trabalho, cessa o seu poder, diz Marx. E mais, abre aspas, frente às consequências que brotam da natureza asocial desta vida civil, a impotência é a lei natural da administração. Dada, portanto, sua natureza, abre aspas, quando o Estado admite a existência de problemas sociais, ele os procura em leis da natureza, que nenhuma força humana pode comandar, ou na vida privada, que é independente dele, ou na ineficiência da administração que depende dele. Como não pode atinar com as causas fundamentais desse mal, só resta ao Estado tomar medidas paliativas. Em resumo, o Estado é insuperavelmente impotente face aos problemas sociais. E conclui ele: se o Estado moderno quisesse acabar com a impotência da sua administração, teria que acabar com a atual vida privada. Se ele quisesse eliminar a vida privada, deveria eliminar a si mesmo, uma vez que ele só existe como antítese dela. Fecha aspas. Isto parece ter sido escrito nos dias de hoje, tamanha a sua atualidade. Este simples texto de Marx evidencia a imensidão do equívoco da teoria política e social na sua reflexão sobre o Estado e os problemas sociais. Quanto esforço não tem despendido a teoria política na busca do aperfeiçoamento do Estado e da política, acreditando estar com isto no caminho da construção de uma sociedade de bem-estar para todos. Quanto esforço não tem gasto a ciência social procurando desvendar a origem dos problemas sociais, elaborando políticas e programas sociais. E o pior é que a esquerda colabora nisso, apostando em que o seu Estado e as suas políticas sociais serão melhores do que o Estado e as políticas sociais dos outros. Quarta tese, a tese da extinção do Estado. Dela trataremos quando falarmos da emancipação humana. 3.3. Emancipação política versus emancipação humana. Segundo Marx, os trabalhadores silesianos, tão desprezados pelo prussiano por fazerem parte de uma sociedade não política, é que apontam o verdadeiro caminho, tanto teórico quanto prático, evidenciando que, nas ciências sociais, a questão metodológica decisiva não é o rigor, lógico ou epistemológico, mas o ponto de vista de classe. Ao questionar praticamente o pilar básico da ordem social vigente, que é a propriedade privada, eles mostram a relação correta entre economia e política, identificam com precisão a raiz dos males sociais e indicam o caminho acertado para sua superação. Segundo o Prussiano, a causa da revolta dos tecelões seria, abre aspas, o desesperado isolamento dos homens da comunidade e de suas ideias dos princípios sociais, fecha aspas, o que, traduzindo, significa que os operários se teriam revoltado por se sentirem excluídos da comunidade política, ou seja, da cidadania. Ao contrário, diz Marx,
O que a revolta dos tecelões traz à tona é a radical diferença entre a emancipação política e a emancipação humana. Sem dúvida, diz ele, toda revolta tem como raiz a exclusão de uma parte dos homens da comunidade. Interpretar esse gesto dos trabalhadores como uma revolta contra a exclusão da comunidade política é pensar do ponto de vista da política. É acreditar que a emancipação política é o horizonte mais alto da humanidade. Ora, o que caracteriza a emancipação política, diz o autor, é a, abre aspas, tendência das classes politicamente privadas de influência a superar o seu isolamento do Estado e do poder, fecha aspas. E é este, precisamente, o sentido mais profundo da Revolução Burguesa, mas não da Revolução Proletária. Lembremos que já em A Questão Judaica, o autor tinha definido com precisão o sentido da emancipação política. Diz ele ali que esta se configurou na superação da forma de sociabilidade feudal, em que o modo de produção fundava uma desigualdade jurídica e política explícita entre as classes sociais. Ao contrário, a forma de organização das relações de produção na sociedade capitalista, cujo núcleo básico é a compra e a venda da força de trabalho, dá origem a uma sociedade civil marcada pela divisão entre público e privado, pela oposição dos homens entre si, pela exploração, pela dominação, pelo egoísmo, pelo afã de poder, enfim, por uma fratura ineliminável no seu interior. Por isso mesmo exige, para que possa reproduzir-se, a instauração da igualdade jurídico-política de todos os homens, isto é, a sua transformação em cidadãos. Com isto, porém, não se elimina, antes se consolida a desigualdade social. Enquanto participantes da esfera da produção, que é a base da sociedade, os homens permanecem realmente desiguais, de modo que se torna impossível a construção de uma autêntica comunidade. No entanto, para evitar mal-entendidos, ele mesmo esclarecia: não há dúvida de que a emancipação política representa um grande progresso e, embora não seja a forma mais elevada da emancipação humana em geral, é a forma mais elevada da emancipação humana dentro da ordem do mundo atual. Em resumo, a emancipação política expressa pela cidadania e pela democracia é, sem dúvida, uma forma de liberdade superior à liberdade existente na sociedade feudal, mas, na medida em que deixa intactas as raízes da desigualdade social, não deixa de ser uma liberdade essencialmente limitada, uma forma de escravidão. A inclusão dos trabalhadores na comunidade política não ataca os problemas fundamentais deles, pois eles podem ser cidadãos sem deixarem de ser trabalhadores, assalariados, mas não podem ser plenamente livres sem deixarem de ser trabalhadores, assalariados. A emancipação, diz Marx, é algo inteiramente diferente. A própria noção de comunidade adquire aí um sentido radicalmente diverso, abre aspas. Mas a comunidade da qual o trabalhador está isolado é uma comunidade inteiramente diferente e de uma outra extensão que é a comunidade política. Esta comunidade da qual é separado pelo seu trabalho é a própria vida, a vida física e espiritual, a moralidade humana, a atividade humana, o prazer humano, a essência humana. A essência humana é a verdadeira comunidade humana. E assim como o desesperado isolamento dela é incomparavelmente mais universal, insuportável, pavoroso, contraditório do que o isolamento da comunidade política, assim também a supressão desse isolamento e até uma reação parcial, uma revolta contra ele é tanto mais infinita quanto infinito é o homem em relação ao cidadão, e a vida humana em relação à vida política. Deste modo, por mais parcial que seja uma revolta industrial, ela encerra em si uma alma universal. Por mais universal que seja a revolta política, ela esconde sob as formas mais colossais um espírito estreito. Fecha aspas. Esse trecho é de uma riqueza, de uma profundidade, de uma atualidade incomparáveis. Ao nosso ver, bastaria ele para desbancar a tese da censura entre o jovem e o velho Marx. Com efeito, toda a obra posterior dele nada mais é do que uma explicitação dos mecanismos básicos que produzem a separação dos trabalhadores da autêntica comunidade humana. Mecanismos estes dos quais o autor, neste momento, ainda não tem conhecimento. Contudo, esses parâmetros ontológicos lhe permitiam ver em que direção eles deviam ser buscados. A análise da forma do trabalho no capitalismo lhe possibilitou pôr a nu esses mecanismos que roubam a essência humana, ou seja, a vida física e espiritual, a atividade mais autenticamente humana. É claro que isso pressupõe a ideia que se encontra nos manuscritos econômico-filosóficos de que a atividade mais autenticamente humana supõe o domínio consciente do homem sobre o seu processo de autoconstrução. Se isto lhe é vedado pelo processo de trabalho, o resultado será o estranhamento, a desumanização. Embora não seja possível discuti-lo longamente, não podemos deixar de referir-nos aqui à vexata questio da essência humana. O uso deste termo comprova, segundo a maioria dos críticos, a forte influência de Feuerbach sobre Marx, neste momento. Se Feuerbach tinha um conceito metafísico da essência, e dizemos ser,
Porque não conhecemos suficientemente a obra dele, o texto e o contexto não parecem autorizar tal interpretação em Marx. Como se sabe, a historicidade de todo ser, não por acaso enfatizada nos manuscritos, é essencial na ontologia marciana. O conceito de essência em si, embora faça parte da tradição metafísica ocidental e tenha aí um caráter ahistórico, não é necessariamente ahistórico. E precisamente a historicização, a concretização do conceito de essência constitui um dos elementos decisivos da ruptura marciana. Lukács mostra isso longamente na sua ontologia do ser social. Muito provavelmente a incompreensão e a rejeição deste conceito tem a ver com o intenso clima empirista, positivista e neopositivista que marca fortemente a tradição desde a modernidade até hoje. Mas, para Marx, o homem é um ser que se autoconstrói na sua totalidade em processo de forma social, de modo que se há, como para ele de fato há, elementos universais com um caráter de continuidade, também esses elementos são históricos. Quando ele afirma que o trabalho no capitalismo separa o trabalhador da comunidade humana, está pressupondo duas coisas. A primeira, que o homem é um ser que se constrói socialmente, e que, portanto, quanto mais rica, material e espiritualmente, for a totalidade social, mais ricos serão os indivíduos e vice-versa. A segunda, que há elementos que vão se constituindo como elementos universais, que marcam essencialmente o ser social, tais como a atividade no sentido da criação do novo, da objetividade consciente e da autoexpressão, a efetivação cada vez mais ampla, a diversificação das potencialidades, a consciência do pertencimento ao gênero humano. Ora, quando tudo isso está fundado numa forma de trabalho que tem por núcleo central a compra e venda da força de trabalho, o resultado é o entrave a que esta efetiva associação ontológica, comunidade plenamente humana entre os homens, tenha aberto o caminho da sua identificação. O que não está dito, mas está suposto, é que o trabalho associado, é que só o trabalho associado é a base capaz de permitir a construção de uma autêntica comunidade humana. Para Marx, pois, a comunidade política é uma coisa, a comunidade humana outra. Não se trata, como querem muitos críticos, e o marxismo-leninismo fez predominar, de menosprezar a comunidade política ou de considerá-la como algo ilusório, e daí até passar a suprimir as liberdades que definem o homem como cidadão. Trata-se simplesmente de aprender esta forma de sociabilidade no seu ser precisamente assim, colhendo, deste modo, as suas possibilidades e limites, na medida em que a comunidade política tem a matriz ontológica na forma capitalista de trabalho, ela é incapaz, por sua natureza, de permitir a plena realização de todos os homens. A conclusão lógica de tudo que o autor afirmou até aqui é que a instauração de uma verdadeira comunidade humana tem como conditio sine qua non a realização de uma revolução social. Revolução social, aqui, significa uma transformação que modifique, a partir da raiz, que é a sociedade civil, a velha ordem social, como diz Marx, uma revolução política com alma social. O prussiano, como todos os que, depois dele até hoje, pretenderam fazer uma revolução democrática, quer, na verdade, fazer uma revolução social com alma política, ou seja, uma revolução que altere até profundamente a sociedade, mas não eliminará o poder político e as bases sobre as quais ele repousa. Do que se trata agora, diz Marx, é de fazer uma revolução que inverta os termos. Mas ele chama imediatamente a atenção para o fato de que não se trata de construir um novo Estado, um Estado proletário, diz ele, abre aspas. A revolução em geral é um ato político, por isso o socialismo não pode se efetivar sem revolução. Ele tem necessidade desse ato político na medida em que tem necessidade da destruição e da dissolução. No entanto, logo que tenha início a sua atividade organizativa, logo que apareça o seu próprio objetivo, a sua alma, então o socialismo se desembaraça de seu revestimento político. Eis aqui, posta com toda clareza, a necessidade, não ética ou política, mas ontológica, da extinção do Estado. Para ele, a esfera da política expressa e reproduz relações de exploração e opressão, de modo que não pode fazer parte de uma autêntica comunidade humana. A política pode ser um instrumento nas mãos dos trabalhadores para preparar o terreno para a revolução social, destruindo a velha máquina do Estado, nada mais. Se pensarmos que toda a reflexão política ocidental, desde os gregos até os nossos dias, toma o Estado como um dado natural, como um componente ineliminável do ser social, e que toda a sua preocupação gira ao redor de como eliminar os efeitos dessa dimensão, teremos a medida da ruptura que Marx estabelece com essa tradição, daí incluída a chamada esquerda democrática. Entre os grandes pensadores, Marx é o único que não propõe o aperfeiçoamento, mas a extinção do Estado.
porém não a propõe, como outros o fizeram, como um ato de vontade, mas como a efetivação de uma possibilidade objetiva, que, certamente, para sua realização, requer o concurso da vontade. O raciocínio de Marx é inteiramente coerente. Se a sociedade civil é o fundamento do Estado, se ela é atravessada pela contradição entre interesses e classes antagônicas, se o Estado repousa sobre esta condição e se sua finalidade precípua é reproduzir aquela contradição, então, ao ser transformada radicalmente, a sociedade civil se forma da sociedade civil de forma que se eliminem as classes sociais, a extinção do Estado será uma decorrência natural. Se não há exploração, não há necessidade de instrumentos para mantê-la. O argumento de que a extinção do Estado significa uma anarquia é desprezível, pois se baseia na crença de que só é possível haver organização com base na dominação. O mesmo seja dito em relação à questão da autoridade. Aparentemente, como afirmam certos autores, a esquerda estaria num beco sem saída. Não pode abandonar o conceito marxista de Estado sob pena de perder a sua identidade enquanto esquerda. Por outro lado, se mantiver o conceito, estará condenado à lata de lixo. E aí vem o conselho amigo. É preciso, de qualquer modo, rever o conceito marxista, assumindo de vez a democratização do Estado e do mercado como o único caminho viável. É uma lógica aparentemente impecável, inclusive porque parece basear-se em fatos, sacrossantos fatos, como já argumentamos extensamente em artigo publicado na revista Praxis número 3, que apresentar esta via como horizonte para a humanidade é buscar a quadratura do círculo. Não nos deteremos mais nisto. Porém, somente a determinação social do pensamento, ao nosso ver, é capaz de explicar por que a quadratura do círculo é mais aceitável do que o caminho da extinção do mercado e do Estado. A esquerda democrática argumenta ainda que, não sendo mais viável hoje o modelo ciclo-leninista de revolução, dada a complexificação da sociedade, o melhor caminho é apoderar-se do Estado para colocá-lo a serviço das classes subalternas. Contudo, este pequeno passe de mágica só é possível se tiverem sido desfeitos os laços ontológicos entre sociedade civil e Estado. É a isso que essa esquerda tem se dedicado, desde Kautsky e Bernstein. Lamentavelmente, parece que não se aprende nada com a história, pois o que esta tem mostrado é que, em todos os lugares onde a esquerda se apoderou do Estado e não se realizou a revolução social, em nenhum lugar isso aconteceu, mais cedo ou mais tarde, toda a merda anterior se repôs, conforme previu Marx em A Ideologia Alemã. Além disto, a história também tem mostrado que é possível, através do Estado, realizar transformações que redundam em benefícios para as classes subalternas. Mas a conclusão mais profunda de tudo isso é que, em nenhum momento, a essência do Estado foi alterada. Ele permaneceu sempre um instrumento de dominação do capital sobre o trabalho. Não pode existir Estado proletário. Esta foi uma ficção criada pelo stalinismo para esconder a verdadeira natureza do Estado soviético. Falar em Estado operário é pensar do ponto de vista da política. Com efeito, quando se fala em revolução, sempre se tende a pensar que é um processo social, sim, mas comandado pela política. Por isso se julga que é importante, aliás, hoje praticamente exclusiva, a luta eleitoral parlamentar para, por meio do Estado, fazer a revolução. A social-democracia dizia que se propunha a fazer isso, do mesmo modo o eurocomunismo. Chegou a vez do socialismo democrático. Todos eles invertem a equação posta por Marx, que afirma que a revolução socialista só pode ser uma revolução política com alma social. Já se vê que não pode culpar Marx pelos insucessos da esquerda, uma vez que não é pelos ensinamentos dele que ela se pauta. Marx argumenta a esquerda democrática, rejeitar a revolução democrática significa voltar ao conceito restrito de Estado e ao conceito exclusivo de revolução, de Marx e Lenin. Talvez convenha ir com mais cautela. Primeiro, ao nosso ver, em Marx encontramos em determinados momentos, como no caso das glosas, uma apreensão dos elementos essenciais, e apenas destes, do Estado. Em outros momentos, um conceito concreto do Estado que articula os elementos essenciais com as determinações históricas. Os elementos essenciais permanecem contínuos na sua mutabilidade. O conceito concreto varia conforme os momentos históricos. Segundo, não se deve confundir a essência da revolução com a forma que ela assumiu na Rússia e que foi transformada inteiramente em oposição ao espírito marxiano, em modelo universal. O que Marx afirma é que a revolução socialista deve ser comandada, perpassada pela alma social. E, para ele, muito claramente, a alma social significa a natureza das tarefas essenciais que ela tem que realizar, ou seja, a dissolução
as relações capitalistas de produção e a construção de novas relações. Por isso, a Revolução Socialista tem que ter o seu eixo fundamental fora do parlamento. A luta parlamentar deve estar subordinada e orientada pela luta social. Respeitado este princípio, tudo o mais está em aberto. É impossível prever que forma concreta a revolução terá, menos ainda prescrever-lhe um modelo. É impossível prever que forma concreta a revolução terá, menos ainda prescrever-lhe um modelo. Falar em modelo de revolução é um contrassenso. Revolução é a criação do novo e não há modelo para se criar o novo. Uma revolução não tem modelos, mas isto não é uma inversão arbitrária. Uma revolução tem parâmetros. E é isto que Marx faz neste texto, delinear parâmetros que foram mais tarde desenvolvidos, consolidados, porém nunca abandonados. Basta ler a ideologia alemã, o Manifesto, 18 Brumário, Guerra Civil em França, etc. É preciso tirar as conclusões corretas do colapso do leste europeu. Ao invés de comprovar a falência do socialismo e do marxismo, aqueles fatos são uma prova da atualidade da proposta socialista e da veracidade da teoria marxiana, ou seja, de que, abre aspas, a existência do Estado e a existência da escravidão são inseparáveis, fecha aspas. Se se quer ser logicamente rigoroso e tirar dos fatos apenas o que eles permitem, é preciso dizer que não houve até hoje nenhuma revolução política com alma social, nem mesmo a soviética, porque todas elas se realizaram onde a alma social não tinha a possibilidade de ser o eixo organizador. A leitura politicista de que a esquerda faz daqueles acontecimentos apenas consolida o equívoco. A esquerda pensa que a revolução nunca teve êxito porque menosprezou a democracia. Pelo contrário, o fracasso se deveu essencialmente ao fato de que, onde as tentativas se deram, sequer era possível instaurar a democracia, que é a forma da emancipação política, porque não havia condições materiais para realizar as transformações sociais capazes de permitir a ultrapassagem da democracia e a construção da autêntica comunidade humana. Pode-se dizer que ante Festum era difícil ter clareza a respeito dessas questões. Isto é inegável, mas que pós-festum se propõe o caminho da revolução democrática, ou seja, se atribua ao Estado a tarefa de suprimir seus próprios fundamentos, a razão mesma de sua existência, é de pasmar. Conclusão. Recordemos as teses fundamentais desse texto. A. A sociedade civil como fundamento do ser social. B. A natureza contraditória da sociedade civil. C. A dependência ontológica do Estado em relação à sociedade civil. D. A natureza essencialmente opressora do Estado. E. A extinção do Estado como consequência da extinção do antagonismo de classes existente na sociedade civil. F. A impotência do Estado por sua própria natureza face aos problemas sociais. G. A natureza essencialmente paliativa de todas as políticas sociais. H. A determinação social do conhecimento. I. A limitação essencial da emancipação política. J. A natureza essencial da emancipação humana e da sua superioridade sobre a emancipação política. K. A possibilidade e a necessidade ontológica da revolução. Tudo isso está contido neste pequeno texto de 1844. Essas teses foram desenvolvidas e ampliadas, aprofundadas, nunca renegadas. E elas se chocam de frente com a filosofia política, a teoria política e a ciência social que sempre predominaram. Também se opõem frontalmente ao marxismo vulgar e às concepções da esquerda democrática. Elas compõem, juntamente com outras, o núcleo essencial de uma perspectiva efetivamente revolucionária. É inegável que apenas esses elementos de caráter genérico e essencial são insuficientes para dar conta da complexidade do estado atual. Mas também é verdade que, sem eles, é impossível elaborar um conceito concreto que capture o estado em sua integralidade. E é precisamente o método marxiano de caráter ontológico que articula os momentos essenciais com as determinações históricas que permitirá o que ainda está por ser feito, a elaboração deste conceito concreto de estado.